Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal Palavra Tem Poder. Gostaria de conversar hoje com vocês a respeito de um texto que se encontra na Bíblia aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 13 ao 18. E ele diz assim: Então aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 13 ao 18, diz assim, a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Fala assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Vamos ficar nesses dois versos aqui primeiro, o 13 e o 14. Bom, de todas as coisas mais terríveis que nós temos que enfrentar na nossa vida e que o ser humano enfrenta é a morte. Com certeza é algo assim de maior dor, de maior tristeza, de maior... um sentimento que só quem passa realmente para poder explicar essa situação. Só entre os anos de 2020 e 2021, com essa situação toda que a gente tem vivido aí, nos últimos, último um ano e pouco de pandemia, mais de 400 e poucas mil, 430 mil até o último dia que eu vi, de vidas perdidas, devido ao problema do vírus. Quanta tristeza, quanta dor, quanta sofrimento para mães, pais, filhos, quantas pessoas ficaram órfãos, filhos ficaram órfãos, mães e pais que perderam seus filhos. Realmente uma tristeza e uma dor que é realmente irreparável. Eu já tenho... já 10 anos que eu perdi meu pai e com certeza, assim, ainda não tinha tido uma experiência, sabe? De como, assim, de ter perdido alguém próximo, da família, algum ente querido na família, não tinha passado por essa experiência, isso há mais de 10 anos atrás. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu estava indo pro velório, que eu fiquei sabendo, Eu lembro que eu estava tomando banho e chegou a notícia que ele tinha falecido. Para mim foi uma coisa assim, nossa, muito triste, Um baque assim, uma situação mexe com você, com o seu sentimento ali de uma maneira muito grande, muito profunda. E eu lembro que eu fui ao encontro dele para velá-lo. E foi na igreja, o velório, e quando eu cheguei lá e vi ele naquele caixão, sabe? Foi algo assim, realmente muito complicado, sabe? Você vê aquela pessoa ali que você ama, aquela pessoa que cuidou de você, que pegava você no colo, que te protegia, que te ajudava, que te aconselhava. Tantas coisas que vêm na mente, que você viveu ali com aquela pessoa. E aí realmente eu ficava olhando ele ali no caixão e vinha aquele sentimento de tristeza, de dor, e leva tempo para você suportar essa situação. O apóstolo Paulo aqui, em sua carta à igreja aos Tessalonicenses, ao qual ele escreve essas palavras de instrução aos membros daquela igreja. E no verso 13, como a gente viu, ele exorta para que essas pessoas não sejam ignorantes. Ignorante com respeito àqueles que dormem. Aqui ele usa a expressão, essa expressão dormir para aquelas pessoas que já morreram. É até interessante isso aqui. Para que eles não chegassem a se entristecer como outras pessoas que não têm esperança. Como os demais, aliás, que não têm esperança, ele usa essa expressão.
Possivelmente, Paulo ele teve notícias, né? Ficou sabendo, quando ele escreveu essa carta ele estava preso, e ele deve ter, com certeza deve ter algumas notícias com relação a isso, porque ele escreveu, né, recomendando essas palavras para a igreja dos Tessalonicenses. Então, com certeza, ele deve ter tido notícias que muitas pessoas estavam se entristecendo e ficando tristes, além do comum, né, numa situação de desespero, talvez. E ele mandou estas palavras para eles, para que eles pudessem se consolarem, né, uns aos outros, de uma maneira adequada, de uma maneira como aqueles que têm esperança e não como aqueles que não têm esperança. Mas o que é essa esperança, né? De que esperança ele estava falando ali para o pessoal de Tessalônica? Veja só aqui os versos restantes aqui, ó. O verso 15 até o 18, que está assim, ó, do capítulo 4. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, ele dizendo naquela época, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum ou de modo algum precederemos os que dormem. Isso ele usando a palavra que dormem para quem já morreu. Porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí ele fala no verso 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aqui a orientação de Paulo é para que a gente se console uns aos outros com estas palavras de esperança, que afinal de contas é uma esperança maravilhosa. Um dia eu vou ver meu pai de volta novamente, nunca mais vamos nos separar. Um dia você vai reencontrar aquela pessoa que você perdeu para a morte, né, que te levou, seja seu pai, seja sua mãe, seja seu irmão, seu amigo. A Bíblia garante que um dia Ele trará de volta todos aqueles que dormiram no Senhor. Essa é uma promessa que Ele nos deixou maravilhosa. Com certeza é uma promessa, é um consolo maravilhoso, que é uma esperança que não tem igual. É uma garantia que todos aqueles que confiam em Deus, todos aqueles que esperam em Deus, que confiam em Jesus, que creem em Jesus, ainda que eles morram, um dia o Senhor Jesus, Ele fala que esse dia que eu me refiro, quando Ele voltar novamente, Ele vai trazer os mortos de volta para a vida novamente, para que nunca mais voltem a morrer. E essa é o conselho de Paulo, esse é o meu conselho para você também. Foi com estas palavras que eu me consolei e me consolo até hoje, com relação de lá para cá. Depois do meu pai, perdi avós, perdi tios, perdi amigos, e estas palavras é que me confortam e que eu tenho certeza, porque todos eles dormiram com esta esperança. Se você perdeu seu ente querido, se você faz pouco tempo que perdeu alguém, ou durante todo esse período você chegou a perder alguém, não se desespere. Se entristeça sim, porque aqui Paulo fala pra gente que a gente pode se entristecer, mas não se entristecer como aqueles que não têm esperança. Se entristeça como aqueles que têm esperança. Se entristeça com Cristo. Se apegue a Ele, confia nele, e Ele vai te dar forças, e muito em breve Ele
nos dará a vitória total sobre a morte. A vitória já é garantida. Quando Ele morreu na cruz e ressuscitou, Ele nos deu essa vitória. E com certeza, essa vitória já é nossa também, porque Ele prometeu e Ele não mente, né? Ele é fiel em todas as suas promessas. Ok? Leia a Bíblia, porque nesta palavra tem poder. Aqui tem muita esperança, tem muito conforto. Aqui você encontra todas as respostas que você precisa para tudo nesta vida, para tudo. Tanto nesta vida como a próxima que virá. Está tudo aqui, ó. Então eu te recomendo, leia a Bíblia, busque a orientação dela e você será uma pessoa de sucesso. Ok? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.